dia, pessoal, tudo bem? Desculpa minha voz, eu tô um pouco gripada, tô tossindo e tô com a voz assim um pouco fraca. Esse vídeo é uma colaboração com um canal chamado Dia a Dia de Mamãe na América, da Cristiane Valério. Ela me convidou pra fazer essa tag com ela e o nome da tag é Vivendo na América. Eu sei que muitos de vocês têm curiosidades sobre como foi minha vida aqui, minha adaptação, como tá sendo agora. Então eu vou responder algumas perguntas que muitos de vocês já me perguntaram nos comentários e eu não tive a oportunidade de responder ainda. Então vamos lá, pergunta número 1. Em que estado você mora e há quanto tempo reside no país? Muitos de vocês já sabem, eu moro no estado da Virgínia. Eu moro aqui nesse país há 11 anos e vai fazer 12 anos agora em janeiro que eu vim pra cá. Pergunta número 2. Você fala inglês fluente? Como você aprendeu a língua nativa e quanto tempo levou pra começar a falar? Hoje, né, 12 anos depois, misericórdia, eu falo inglês fluente porque 12 anos, né, no país, você tem que aprender alguma coisa. Então, meu inglês ficou bem fluente, eu me esforcei bastante quando eu cheguei aqui pra falar um inglês, assim, que eu queria, sabe? Eu vim pra cá pra falar inglês, então dentro do primeiro ano, assim, eu me esforcei bastante, mas eu demorei mais ou menos uns 6 meses pra começar a entender bem o inglês e pra falar mesmo fluente, eu comecei assim a me desenvolver mais depois de um ano aqui. Porque eu tinha muita vergonha. Mesmo, né, morando aqui, eu ainda tinha vergonha de falar. Pergunta número 3. Como foi a sua adaptação nos Estados Unidos? Teve alguma dificuldade no início e o que mais achou diferente? No início foi muito difícil porque eu já cheguei aqui em janeiro, né? Eu cheguei em janeiro de 2006. Janeiro, pra quem não sabe, é o mês mais frio aqui da Virgínia. Janeiro e fevereiro são os meses mais frios de inverno. E eu, como sou da Bahia, não tinha um casaco de frio. Não sabia o que era frio. Nunca tinha passado frio. Não sabia o que era frio. Pra mim, um suéter já resolvia o problema. Então, vim da Bahia em janeiro. E janeiro na Bahia é aquele calor, alto verão. E aqui tava alto inverno. Então minha primeira dificuldade foi logo na descida do avião. Eu só conhecia o frio do congelador da minha geladeira. E parecia que eu tava entrando direto no congelador. Então eu enfrentei muitas dificuldades. Também com a questão de adaptação com a comida, né? Eu tinha costume de comer muito bem no almoço. Lá em casa sempre teve, né, uma mesa assim enorme de almoço. Comia muito bem. E quando cheguei aqui o almoço era minúsculo, então eu emagreci bastante, sabe? Eu fiquei assim, meio que passei fome sem passar fome, sabe? Comia muito pouco pro almoço e eu tava me sentindo muito mal por isso. E não foi muito fácil me adaptar. Pergunta número 4. O que você mais admira na cultura americana? Uma coisa que eu mais admiro na cultura americana é uma coisa que me irritava muito no início. Por eu ser brasileira, por eu ser baiana, né? Eu não ligava assim muito pra questão de cumprir horário. Eu não sei se era uma questão pessoal de que eu era assim, ou se é uma questão de que brasileiro é assim, né? Pessoas brasileiras não cumprem horário. Lá, a pessoa marca horário com você, você não tá lá no horário exato, você tá sempre 5 minutinhos atrasado, 10 minutinhos ou mais, né? Essa coisa de ser meio Caxias com horário, essa coisa de ser assim, sempre precavido, sabe? Uma coisa vai acontecer daqui a 2 semanas, eu já tô me preparando agora. Isso eu não era assim. Eu me tornei assim depois que eu vim para os Estados Unidos e hoje isso é uma coisa que eu admiro muito nos americanos, é essa questão de ser precavido. Eles ouvem que vai ter uma neve, né? Vai cair neve no final de semana. Cara, você chega lá 2 dias antes do dia previsto pra neve e não tem mais pão, não tem mais água, não tem mais nada no supermercado, porque todo mundo já se preparou, todo mundo já comprou. Então eles são muito preparados, muito precavidos. Então isso me irritava no início, hoje eu já me acostumei tanto que me irrita quando eu vejo as pessoas não sendo assim. Pergunta 5. Qual o ponto turístico que você mais gosta da sua cidade? Minha cidade é uma cidade muito pequena, não é uma cidade turística, não tem assim pontos turísticos, tem um sinal de love que eu amo. É um sinal que tem numa trilha de bicicleta. É esse sinal dessa foto aqui que eu tô mostrando pra vocês agora. Então esse sinal de love é tipo assim um ponto turístico da cidade. Eu gosto muito daqui. Já tirei várias fotos aqui. Pretendo tirar foto quando as crianças estiverem maiores, né? Porque são 4 letras. Então 4 letras, 4 pessoas. Pretendo tirar a nossa foto nesse sinal de love no futuro. Gostoso o café. Tá uma delícia o café. Ainda mais que minha garganta tá assim inflamada. Tá quente. Tá quentinho, tá gostoso. Ok? Mamãe agora vai fazer a pergunta número 6. Como é ser mãe na América sem a ajuda da família
E como conseguiu conciliar sua rotina de mãe e dona de casa? Ser mãe na América sem ajuda da família é difícil. Porque lá no Brasil você tem certeza de que alguém vai vir te ajudar, né? Quando você mora perto da família, você sabe que tem uma prima ou tem uma tia que tá de folga ou... Não sei, sempre tem alguém pra te ajudar. Além do mais, é um pouco mais fácil conseguir ajuda de fora, né? Pagar uma pessoa pra te ajudar. É um pouco mais fácil no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Aqui, no mínimo, você paga $10 por hora pra uma pessoa olhar o seu filho. Então, sempre é ruim sem a ajuda da família. Às vezes você precisa ir no médico. Não sei, sempre é ruim. Por isso que minha mãe voltou tão rápido, porque eu precisei muito de ajuda. Apesar de que a família de Andrew mora aqui, todo mundo trabalha, todo mundo é ocupado, né? Ninguém tem esse tempo disponível de ficar na casa das pessoas, ajudando, olhando. Apesar de que a mãe dele também vem várias vezes aqui, ainda traz jantares pra gente. Ter ajuda dentro de casa é diferente, sabe? É diferente, ainda mais quando é sua mãe, que sabe as suas necessidades. Então a ajuda da minha mãe tá sendo ótima. Mas sim, é muito difícil criar filhos longe da família. E como você conseguiu conciliar a sua rotina de mãe e dona de casa? Ainda não consegui. Agora eu tô mais folgada porque minha mãe tá aqui me ajudando. Então eu tô conseguindo fazer vídeos. Tô conseguindo organizar a casa melhor. Já consegui decorar pro Natal. Minha árvore tá ali. Como vocês já viram, né? Se vocês viram a decoração da árvore. E tô conseguindo fazer isso aos poucos com a ajuda dela aqui. Mas ainda não consegui ter uma rotina como eu tinha antes, quando ela não estava crescendo, porque Isaac ainda tá muito de colo, ele não senta sozinho, ele não engatinha. Então, quando ele começar, eu acho que a sentar sozinho e começar a ficar em algum lugar, sabe, no cercadinho, eu vou começar a ter uma rotina melhor. Eu acho, né? Não sei também. Pergunta número 7. O que você acha do país? Os americanos recebem bem os brasileiros? Então, aqui nos Estados Unidos, Joyce, nunca tive problema com as pessoas me tratando diferente, me tratando mal, ou me recebendo de uma maneira, sabe, assim, porque eu sou brasileira. Pelo contrário, eu quando falo que sou brasileira, todo mundo fica curioso pra saber do Brasil, todo mundo tem essa curiosidade sobre o Brasil. É porque eles não conhecem muito bem a nossa cultura, assim como eu também não conhecia a cultura deles, né? Eu achava que tudo era Nova York, né? Chicago, tudo que a gente vê nos filmes, eu achava que era os Estados Unidos. E eles acham a mesma coisa, que tudo é Rio de Janeiro, Carnaval, o que eles ouvem falar, né? Então, o que os americanos sabem do Brasil é que tem a Amazônia e tem, às vezes nem a Amazônia eles sabem, mas que tem o Rio de Janeiro. Então, é só o que eles conhecem. Mulher bonita, Rio de Janeiro, futebol, essas coisas bem clichês que vocês já sabem que os estrangeiros conhecem sobre o Brasil. Então, todas essas coisas são bastante positivas, né? Praia, mulheres bonitas, tudo isso é muito positivo. Então, os americanos, quando você fala que é brasileiro, todo mundo pensa, uau, que legal, país exótico, né? Férias, praia. Ninguém pensa no lado ruim, nas coisas ruins. Então, sempre fui bem recebida, as pessoas sempre muito simpáticas. Quando eu digo que eu sou brasileira, todo mundo com simpatia. E pra mim, na minha experiência, foi assim. Pergunta número 8. Qual foi sua primeira amiga nos Estados Unidos? Conte como a conheceu. Minha primeira amiga nos Estados Unidos foi uma colombiana, o nome dela é Laura. Oi, Laurita, se você estiver assistindo esse vídeo. Ela é colombiana. E eu conheci Laura por causa de um programa de inglês como segunda língua que eu fazia aqui, que foi um programa de 1 ano que eu fiz para aprender o inglês assim bem fluente, para conseguir fazer o teste de proficiência para entrar na universidade. Então, Laura estava fazendo o mesmo teste para entrar na universidade e a gente se conheceu no primeiro dia de aula. E a partir daí a gente ficou super amiga, foi a primeira pessoa que eu conheci aqui. Quando eu vim pra cá, eu conheci uma menina, Morgana. Oi, Morgan, se você estiver assistindo esse vídeo. Foi a primeira pessoa que eu conheci, porque eu já conhecia ela do Brasil, Morgana, então ela morava aqui. E ela me apresentou a todos os outros brasileiros, mas Laura foi a primeira amiga que eu fiz assim mesmo aqui nos Estados Unidos. Pergunta 9. Qual o feriado americano que você mais gosta e por quê? Feriado americano que eu mais gosto, eu acho que é Natal agora, porque é uma empolgação. Todo mundo se... Quer dizer, os americanos, eles arrumam a casa, eles se arrumam para todos os feriados. Se for 4 de julho, eles arrumam tudo, soltam fogos e tudo. Se for Halloween, eles fazem aquela maior festa. Se for... É tudo, assim, uma maior empolgação. Eles são muito empolgados com o feriado, muito empolgados com festa, mas o Natal é a coisa mais linda.
todo mundo enfeita suas casas, a cidade fica linda. Todo mundo enfeita as casas por dentro e por fora. Então é tipo assim um tour. Você vai assim, na vizinhança e andando e tem aquelas luzes, aquelas coisas. É muito, muito encantador o Natal aqui nos Estados Unidos. Gosto demais. Pergunta 10. Já passou por alguma saia justa nos Estados Unidos? Conte. Nossa, já cheguei nos Estados Unidos passando saia justa. Primeiro eu desci no aeroporto e primeira vez que eu viajei de avião foi para os Estados Unidos, né? Eu nunca tinha viajado de avião na vida, nem para ir da Bahia até São Paulo, nunca. Então a primeira vez que eu viajei de avião, eu saí de Salvador e parei em Miami. Eu tava super nervosa, não sabia nada, não sabia falar inglês, tava super nervosa de me perder. E aconteceu, eu perdi o meu voo lá em Miami, né? O voo que era pra eu pegar, eu perdi porque eu me atrapalhei todo no aeroporto. E foi a minha primeira saia justa, foi aí. Mas já passei por várias outras saias justas relacionadas à língua, né? Você me perguntar uma coisa, eu falo outra coisa, e ser uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, foi uma época de Natal, essa família tava no carro com criança, com pai, mãe, avó, todo mundo, e eu lá, né? Visitando eles. Eu tava lá, que eles me adotaram pro Natal. E aí, a gente tava cantando música de Natal, americana e tal, e elas perguntaram, né? Uma senhora perguntou, tem tradução pra português essa música? Eu falei, tem. Era Noite Feliz, o nome da música, né? Tudo é paz, tudo amor, lá, 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 lá. Então, nessa música em português fala, dormem todos em redor. A gente entende em redor da manjedoura, né? E aí eu falei em inglês a tradução que eu achava que era everyone sleeps around. Mas sleeping around significa dormir com as pessoas, né? Tipo, né? Dorme com um aqui, dorme com outro ali. E aí, na hora que eu traduzi isso, everyone sleeps around, tamparam os ouvidos das crianças. Gente, foi terrível. E eu sem saber, né? Eu super inocente, não sabia o que significava sleeping around. Eu sem saber e eu fiquei, what? O que foi que eu falei? O que foi que eu falei de errado? Me conta pra eu não falar mais, né? E aí me explicaram. Que vergonha que eu passei. Então, essa foi só uma das minhas, né, muitas saias justas que eu passei aqui nos Estados Unidos por causa da língua, por causa de tradução, por causa de, sabe, de não saber mesmo o significado das coisas. Enfim, terminamos a tag Vivendo na América. Foi muito divertido responder essas perguntas pra vocês. Não se esqueçam de checar o canal da Cristiane Valério, o Dia a Dia de Mãe na América. Eu vou deixar o link dela aqui em cima pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e das minhas respostas. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.